Você já percebeu que, mesmo quando tudo parece estar em ordem, ainda há algo que falta? Que por mais que conquiste, compre, alcance, há um silêncio interno que não se preenche? É como se houvesse um vazio que se disfarça de desejo. Buscamos o próximo objeto, o novo prazer, a atualização que promete resolver a sensação de incompletude. Mas tudo volta a ser como antes, só que com mais coisas ao redor. Vivemos em um tempo em que o ter substituiu o ser. Cada propaganda sussurra que a felicidade está a uma compra de distância. E sem perceber, transformamos o ato de consumir em um ritual cotidiano, quase religioso. Trabalhamos mais, acumulamos mais, e ainda assim sentimos menos. Essa inquietação constante não é acaso. É o sintoma de algo mais profundo. Um ciclo de insatisfação que se repete, movido por uma promessa que nunca se cumpre. O que se vende não é o produto, mas o alívio temporário do vazio. O filósofo Arthur Schopenhauer chamou isso de a vontade, uma força que nos empurra sem cessar, que nos faz desejar, conquistar e desejar novamente. Uma energia que não conhece repouso e que se alimenta do próprio anseio. Ele via o ser humano como prisioneiro dessa vontade. E talvez hoje, mais do que nunca, estejamos vendo sua profecia se cumprir em cada tela, vitrine e notificação que desperta nossos impulsos. Antes de entender como chegamos a esse ponto, é preciso encarar a verdade incômoda. O sistema que nos cerca não nos escraviza pela força, mas pelo encantamento. A sedução do novo, o brilho do supérfluo, o medo de ficar para trás. Essa é a prisão invisível da modernidade, construída não com muros, mas com desejos. A escravidão moderna não usa correntes. Ela se disfarça de liberdade, de escolha, de progresso. Trabalhamos com a sensação de que estamos conquistando algo, mas quase tudo o que fazemos é para manter o que já temos. E, sobretudo, para comprar o que ainda não precisamos. Schopenhauer descreveu esse movimento como o eterno retorno do desejo. Saciamos uma vontade apenas para dar lugar a outra. É um ciclo que nunca se encerra, porque a satisfação é sempre passageira. Assim, corremos atrás de algo que desaparece assim que o alcançamos. O consumismo moderno transformou essa dinâmica humana em um sistema perfeito de controle. Ninguém nos obriga a nada. Nós mesmos buscamos as correntes. Trabalhamos para sustentar um estilo de vida que não escolhemos conscientemente. Compramos para preencher vazios que nem sabemos nomear. Cada novo objeto vem acompanhado de uma promessa. Agora sim, você será feliz. Mas a promessa nunca se cumpre. O mais cruel é que essa prisão é celebrada. Nossas algemas brilham. Chamamos de sucesso o acúmulo de bens, de progresso a insatisfação constante. A sociedade aplaude quem mais consome, não quem mais entende o que realmente precisa. Essa ilusão de liberdade é o que Schopenhauer chamaria de a vontade cega. Ela nos move sem direção, guiados por impulsos externos, pela inveja sutil, pela comparação incessante. E quanto mais seguimos essa corrente, mais nos afastamos daquilo que poderíamos chamar de autonomia interior. A publicidade, as redes sociais, o mercado, todos compreenderam o mecanismo que o filósofo descreveu há séculos. Alimentar o desejo é manter o ser humano inquieto, dependente, vulnerável. Cada produto, cada lançamento, é uma nova isca lançada à vontade insaciável, e nós mordemos acreditando ter feito uma escolha livre. A verdadeira prisão não é o trabalho, nem a dívida, nem o consumo em si. É o hábito de desejar o que não precisamos, e a incapacidade de perceber que o preço do excesso é a própria paz. O consumo deixou de ser apenas uma necessidade, tornou-se um culto. As vitrines substituíram os altares, e os templos da fé foram erguidos em forma de centros comerciais. Não se trata mais de comprar objetos, mas de participar de um ritual coletivo que oferece pertencimento e sentido. A propaganda é o sermão moderno. Ela não fala de produtos, mas de emoções, status, aceitação.
vende a ideia de que o que você possui define quem você é. Cada compra é uma oração silenciosa no altar da aprovação social. Cada marca, um símbolo sagrado que promete identidade. A sociedade transformou o ato de consumir em um gesto espiritual. A Black Friday virou feriado, o cartão de crédito, instrumento de comunhão. O simples ato de abrir uma caixa nova desperta o mesmo êxtase que antes se atribuía ao divino. É um prazer que dura pouco, mas o suficiente para manter o fiel preso ao ciclo. Schopenhauer diria que a vontade encontrou sua religião, uma crença em que o sofrimento se repete como penitência e a satisfação é sempre adiada para a próxima compra. O sistema não deseja o nosso bem-estar, mas a nossa contínua carência. É assim que a engrenagem gira. Quanto mais buscamos a felicidade nas coisas, mais distantes ficamos dela. Essa religião do ter é sutil, porque não impõe dogmas. Ela se infiltra nos hábitos, nas conversas, nas redes, no olhar que damos ao outro. O valor de uma pessoa passou a ser medido pelo que ela exibe, não pelo que ela é. O desejo virou identidade e a posse, confissão pública de fé. O mais inquietante é que essa devoção não precisa ser imposta. Ela é voluntária. Entregamo-nos a ela por medo de sermos esquecidos, de parecer menos, de ficar de fora. E sem perceber, trocamos a liberdade pela sensação passageira de pertencimento. A religião do consumo não pede sacrifícios de sangue, mas de tempo, alma e consciência. E cada um oferece sua parte sem questionar. Acreditamos que possuímos as coisas, mas são elas que acabam nos possuindo. Cada objeto carrega consigo um custo invisível, que se acumula não apenas em cifras, mas em horas de vida. Trabalhamos para comprar, compramos para manter, mantemos para não perder. E assim o tempo se dissolve em função de algo que nunca nos pertence completamente. Henry David Thoreau escreveu que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela. Essa é a conta que raramente fazemos. Quando trocamos dias, semanas ou anos por aquilo que rapidamente perde o brilho, estamos hipotecando a existência em nome de um prazer efêmero. O que parecia conquista se torna fardo, e a liberdade se transforma em dívida. A escravidão moderna é disfarçada de conforto. Ela nos oferece conveniência, mas cobra autonomia. Promete status, mas entrega inquietação. Somos levados a acreditar que o acúmulo é sinal de progresso, quando na verdade é a prova da nossa rendição. O tempo que deveria ser dedicado à criação, à contemplação e à convivência é consumido na manutenção do que não precisamos. Schopenhauer observou que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se pode desfrutar. Muitos acumulam tanto que já não têm tempo para aproveitar o que conquistaram. A vida passa a ser um inventário de bens, não uma experiência plena. Cada nova aquisição aumenta o peso e a alma se curva sob o excesso. O preço mais alto, porém, é o silêncio interior que perdemos. A mente, cercada de estímulos e obrigações, já não encontra espaço para o descanso. Vivemos cercados por coisas, mas distantes de nós mesmos. O ruído do mundo ocupa o lugar que antes pertencia à quietude. Há uma ironia cruel em tudo isso. Chamamos de liberdade o direito de escolher entre infinitas versões da mesma prisão. Acreditamos estar no controle, mas seguimos guiados pelo medo de não ter o bastante. O preço da escravidão moderna não é apenas o que pagamos com dinheiro. É o que sacrificamos de tempo, de presença e de paz. Toda a prisão perde força quando é reconhecida. A libertação não começa com a fuga, mas com a consciência de estar preso. O primeiro passo é ver o desejo pelo que ele realmente é, um mecanismo que se repete, prometendo plenitude e entregando ausência. Quando paramos de alimentá-lo, ele enfraquece. Schopenhauer dizia que a felicidade não está em satisfazer desejos, mas em reduzi-los. Isso não significa rejeitar o mundo, mas reordenar o olhar. Em vez de buscar o próximo prazer, aprendemos a perceber o valor do que já temos. É uma inversão radical, deixar de medir a vida pelo acúmulo
e começar a medi-la pela serenidade. Existem práticas que ajudam a quebrar o ciclo. Uma delas é o jejum de consumo. Passar alguns dias sem comprar nada que não seja essencial. No início, o impulso surge forte, quase incontrolável. Mas à medida que o tempo passa, algo muda. O desejo começa a se revelar pelo que é, um reflexo condicionado, não uma necessidade real. O silêncio deixado pela ausência do consumo abre espaço para outro tipo de prazer, o da autonomia. Outra prática é o inventário de satisfação. Olhar para as últimas aquisições e perguntar quanto tempo durou a sensação de contentamento. Dias, horas, minutos? Esse exercício revela a fragilidade das promessas de felicidade que o consumo oferece. O brilho do novo apaga-se rápido, mas a dívida emocional e financeira permanece. A simplicidade voluntária é um ato de resistência. Não é pobreza, é clareza. É escolher o que basta, não por conformismo, mas por sabedoria. Epicuro já dizia que, quanto menos desejamos, mais próximos estamos dos deuses. E Tácito completou que, a medida da liberdade é o domínio sobre o próprio querer. Libertar-se do consumismo é mais do que mudar hábitos, é redefinir o valor, é perceber que o essencial cabe em pouco espaço e que a vida, quando não está saturada de excessos, recupera o ritmo natural. A liberdade não é fazer o que se quer, mas não ser escravo do que se deseja. É uma arte silenciosa, uma escolha contínua que, pouco a pouco, devolve ao ser humano aquilo que o sistema lhe roubou. A paz de existir, sem precisar provar nada. Há um instante em que o silêncio se torna revelação. Quando cessam os ruídos do desejo e o olhar se volta para dentro, algo muda. A vida, antes acelerada, começa a respirar. Descobrimos que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas na presença. Não é ter mais, é perceber mais. O oposto do consumismo não é privação, é plenitude. É a capacidade de se satisfazer com o suficiente, de encontrar beleza no simples e significado no que não tem preço. Essa mudança não acontece de uma vez, mas em pequenos gestos. Reparar algo em vez de substituir, partilhar em vez de competir, agradecer em vez de desejar. Schopenhauer via no pensamento, na contemplação estética e na compaixão os caminhos para escapar da escravidão da vontade. Ao contemplar sem querer possuir, o ser humano toca um tipo raro de liberdade. É o instante em que a vontade se aquieta e o mundo deixa de ser um campo de conquistas para se tornar um cenário de compreensão. A simplicidade liberta porque devolve o tempo, a atenção e o espaço interior. Cada escolha consciente é um ato de descolonização do desejo. E a cada vez que dizemos não ao desnecessário, um fragmento de liberdade retorna ao nosso domínio. A plenitude não está em renunciar ao mundo, mas em habitá-lo com lucidez. Viver com propósito, agir com discernimento e desfrutar com presença. É um estado de leveza que nasce quando o querer perde o poder de comando. A vida então deixa de ser uma corrida e se torna uma travessia. Não buscamos mais a felicidade em algum ponto distante. Ela se revela no agora, no simples fato de existir. É nesse instante que compreendemos o sentido do ser.